Ah, professor, Olá, olá, olá. tudo Tudo bom? bem? Tudo Tudo, que certo? saudade de você, rapaz. Pois é, quanto tempo não nos falamos? Olha o Sandrão aí. Olha o Fala, Sandrão aí, Sandrinho, gente. seja bem-vindo. Mais um Bem-vindo, pouquinho, Sandro. Tá me ouvindo bem aí, Márcia? em alto e bom tom. Coisa boa. Eu vou abaixar um pouquinho aqui o meu som. Tá me ouvindo bem também? Sim, tô ouvindo bem, tô bem. A imagem tá boa? Tá. Bonita camisa, Fernandinho. Aí tu entrega a idade. É verdade. Tô Olha o aqui Sandrão porque aí, tô cheguei, aqui né? porque cheguei. É, Que bom. Tamo essa aí junto. sim, essa aí entrega a idade, sim. Tô aqui porque cheguei. E Essas aí, meu noites. caro, como é que tá essa pandemia? Me fala aí, enquanto a gente aguarda o pessoal chegar, como é que tá Porto Alegre, como é que tá a região metropolitana aí? Hoje a Márcia Hoje a está Márcia certo, está... mas a imagem embaçada. Para Pois mim é, aqui eu tá também achei normal. ela meio embaçada. É, eu achei Deixa um eu ver pouco uma mais coisa. branca, assim, né? É, acho que agora melhorou. Melhorou? Ah, agora sim, agora melhorou. Hum. Agora é melhor. Valeu, Sandrinho, valeu. Você tava meio leitosa, assim, né? Branca. É. Ó, entrou Ó, a dona Fábio, entrou Fabiane a Fábio. chegando. Agora vamos ver como é Seja que vai ficar a minha bem-vinda, imagem Fábio. agora. Tu não fala nada porque ela fica magoada, hein? Olha, olha. Fica sentida, ela não vai mais Boa participar. noite, Vai dizer assim, Fábio. Boa não, noite, não vou Fábio. Tudo participar. bem? Seja bem-vinda. Era Era sujeira. sujeira mesmo. Deve ser o. Ficou embaçado da praia, eu acho. Ah, é, deve ser a Saloba. Bem por aí, bem por aí. Mas tá aí, nós estávamos Verdade. falando, como é que tá aí a situação da pandemia? Olha, a gente está. Primeiro, a gente está em bandeira preta, né? Rio Grande do Sul, bandeira preta, a princípio até dia 21 de abril, se eu não me engano. Mas o governo já vem já trabalhando para o comércio, pelo menos, voltar aos poucos a trabalhar normal, né? Porque eles estão trabalhando até 8 horas os mercados, aí os finais de semana não abrem os shoppings, mas agora parece que as coisas vão começar a voltar ao normal, ainda com muitas restrições, é claro, porque ainda tem muita gente internada, precisando de leitos, muita gente, infelizmente, perdendo a vida. Estava até vendo agora o noticiário ali, mais um recorde, né, hoje, de vidas perdidas a nível Brasil. Então Não a é? gente Também não estava sabe o que assistindo vai aqui. dar, né? É, ao mesmo tempo que a gente tem aí pessoas sendo vacinadas, na mesma proporção, acho que a gente tem perdido aí muita gente, né? Então, o Rio Grande do Sul Verdade. está ali entre os estados que mais têm vacinado, entre os 5 tops ali, né, que estão mais vacinando no nível Brasil, mas mesmo assim a situação está bem crítica. Boa noite, Kátia, seja bem-vinda. Vou Tati te dizer que Martins, aqui em Vitória começa. Era semana passada ficou tudo fechado, não temos ônibus, né? Nós não temos nenhum meio de transporte, nem municipal, nem intermunicipal, nem rodoviárias. E aí era para ser até dia 4, eles prorrogaram, mas a partir de amanhã, então vai ter quarta, quinta e sexta aberto o comércio para que as pessoas possam visitar, possam comprar, possam começar a ter, sair um pouco desse desespero que a gente se encontra, né? E aí eu acho que a gente vai falar hoje no assunto, abordar realmente o que a gente está vivendo agora, né? Que são escolhas. Mais do que nunca isso está muito forte, né? Fazer as escolhas certas. E quais são essas escolhas? Escolhas é aquilo que eu vou levar dentro da minha bagagem, né? Escolhas é o amigo que eu vou levar, é o meu parceiro de trabalho que eu vou levar, é
é como é que eu vou administrar os meus sentimentos com tudo isso que está acontecendo, né? A gente está vendo aí que tem coisas que não estão sob o nosso controle de escolhas, elas simplesmente estão acontecendo. E aí, como que eu vou administrar isso durante o dia? A gente pensou muito, né, eu e o Jeff, o que a gente ia abordar hoje, porque a gente sempre brinca, eu e ele, a gente não aguenta mais olhar na internet, 100% online, 100% gratuito. Vem comigo! Maratona tal, maratona disso, maratona daquilo. E como escolher, né? Por que escolher uma determinada situação ou um determinado curso? Então, assim, tudo na vida é escolha. O dia a dia é uma escolha. A gente para pensar, durante o dia, nós temos diversos momentos de escolhas. Desde as coisas mais simples, entre acordar, abrir os olhos e ter coragem para enfrentar esse dia com todos os desafios que ele tem, ou abrir os olhos e fechar de novo e querer me esconder embaixo da cama para não precisar sair para ir à luta. Né? Concorda comigo, né, professor? Com certeza, a gente tem que estar constantemente colocando em cima da mesa, né, as possibilidades. O que eu vou fazer hoje? Eu acho que diariamente a gente tem feito esse exercício, embora a gente vinha fazendo antes da pandemia, mas me parece que agora a gente tem que fazer isso de uma forma mais constante, de uma forma mais seguida. Hoje ainda a gente tem o recurso da internet, muitas coisas a gente consegue resolver via internet, mas mesmo assim, né, e nós estamos em momentos realmente de escolhas importantes. Tu disseste que muitas delas não dependem de nós, e realmente concordo também, mas muitas delas dependem de nós. Se eu vou sair, por exemplo, para ir ao mercado, ir a algum lugar, eu decidi, eu escolhi fazer aquilo, e daqui a pouquinho eu tenho que decidir se eu tenho alguém que mora comigo também, ou minha família, escolher que quem vai ao mercado, ou se vai alguém, ou se vai todo mundo, ou se não vai ninguém, ou se vai aquele que, né, pode se cuidar melhor. Enfim, as escolhas elas estão sendo feitas diariamente. Nós temos que estar buscando formas de resolver as nossas questões diárias através de escolhas. Então, concordo plenamente contigo. Eu acho que uma das coisas que nos fizeram, principalmente a mim, fazer a escolha de falar sobre esse tema, é porque eu estou trabalhando com alguns coaches e a gente vê assim que neste momento nós estamos tendo mais limões do que a verdadeira cachaça, o limão, o açúcar, né? E como é que a gente administra isso? Não é um processo fácil, porque quando a gente faz escolhas, ela com certeza vem de lições que a gente aprendeu, vem de experiências que se viveu e que não se quer viver novamente, ou que a gente gostaria de repetir em algum momento da nossa vida esse sentimento, essa emoção, essa situação que se viveu. Mas o que eu percebo muito, assim, gente, e que me tem tocado realmente, é porque quando nós falamos em escolhas, e hoje a gente está muito mais interno, introspectivo do que essa coisa de estar convivendo, de ter opções de fuga, de se reunir com um amigo, se ir para uma escola, para uma faculdade, para o trabalho. Quer dizer, eu estou muito mais interagindo com a minha companhia, né? E aí alguns sentimentos vêm à tona. A forma como meu pai falou comigo, a forma como ele me disse algo, e como isso eu decidi escolher carregar. Então, por exemplo, me aconteceu essa semana uma situação
na qual uma das minhas coaches comentou que o pai dela havia dito uma expressão para ela, né? E que doeu muito, doeu absurdamente dentro dela, e aquilo ainda está ecoando, e já fazem alguns anos o que aconteceu. E por mais que ela tenha consciência de que ele falou aquilo no intuito de que desse a sacudida, que desse aquela mexida, porque ele acredita que ela era realmente capaz e competente para fazer as coisas na vida dela, ela preferiu, entre o racional e o emocional, guardar o emocional, guardar aquilo como uma coisa pesada, como uma coisa que alimenta as suas crenças limitantes sobre si mesma e que não permite ela dar os próximos passos com mais leveza. Então, quando a gente se dá conta, e esse é o tema de hoje, né? Quais são as escolhas que eu estou fazendo para que me acompanhe nessa caminhada de vida? Quando a gente fala, pega esse limão e faz uma limonada, na verdade, para que ela se torne uma limonada, às vezes eu tenho que experimentar o gosto amargo do limão 2, 3, 4 vezes para poder saber adocicar, né? Ficar doce ao meu paladar, ficar uma coisa agradável. Eu boto um pouco mais de água, eu boto um pouco mais de açúcar e assim por diante. Mas eu tive que beber este limão, este copo com limão, às vezes 2, 3 vezes, até conseguir dosar esse sabor. Eu não sei se eu estou conseguindo ser clara, professor. Se eu não estiver, só pode me chamar a atenção. Márcia, pega um pouquinho, você está viajando demais. Estamos acompanhando o raciocínio. Tá. A Benônia está aí. Seja bem-vinda, Benônia. Uma boa noite para você. Então, assim, o quanto é importante, gente, nós nos darmos conta, mais do que nunca, que existe alguém lá em cima que cuida da gente e que nos dá a oportunidade de estar aqui. E que estar aqui é um presente. Estar aqui realmente é uma oportunidade. Não é um processo fácil, mas escolher, saber fazer que essas escolhas se tornem mais leves são hábitos. É um comportamento que só hoje eu vou enxergar dessa forma. Só hoje eu vou fazer desta maneira. Eu vou olhar com esses olhos. E aí, à medida que você vai fazendo, exercitando esse sentimento, as coisas que vierem acontecendo vai ser mais fácil de aceitar ou de compreender ou de canalizar de uma forma que não nos machuque tanto. Quando a gente faz escolhas, é saber que algumas coisas pertencem ao Jefferson e não a mim. É uma escolha dele. Se ele vai passar por um processo de dor, eu não vou poder resolver por ele. É ele que tem que tomar essa decisão. Ó, Flavinha aí, seja bem-vinda, meu amor. Um grande beijo para você. Então, quando a gente fala de fazer escolhas, e aí essas escolhas estão, novamente, vamos imaginar que todos nós estamos num trem. Nesse trem existem vários vagões. E aí, na medida que você vai circulando por dentro desse trem, e ele vai fazendo algumas paradas, às vezes inesperadas, nós nos cruzamos com o caminho de outras pessoas que decidem fazer esse mesmo trajeto conosco. E aí a gente convida elas para ficarem no mesmo vagão que a gente. Outras a gente vai pedir a licença de que ou ela está roncando demais, ou ela está gritando demais, ou ela está perturbando, que por favor ela procure um outro vagão para seguir a viagem. E está tudo bem. Então, quando a gente fala de escolhas, ele é muito amplo. Mas tudo isso, todas essas escolhas vêm dos meus sentimentos, dos meus valores, dos meus princípios, para que eu defina quem vai comigo nessa viagem.
Hoje a gente mais do que nunca precisa entender que a vida é um sopro. Essa ideia nossa de que amanhã eu resolvo com a Flavinha, eu vou lá e converso com ela. Amanhã eu perdoo o Sandro. Amanhã eu vou dizer que eu gosto da Fábio. Amanhã eu vou trabalhar com o Jefferson e vou dizer para ele, cara, que baita profissional que tu é. Quero que tu esteja sempre perto de mim para que a gente possa crescer juntos, que eu possa aprender contigo. Não existe amanhã. Então, que as escolhas que eu faço, ela seja da melhor forma possível e mais leve possível. Nós somos criados, infelizmente, muitas vezes pelos nossos pais, com o intuito de que a gente seja os melhores. Com o intuito que a gente prove o quanto bom nós somos, porque eles confiam e acreditam. Só que a forma como isso é conduzida, muitas vezes, deixam sequelas e marcas que, em vez de nos fazer crescer, nos podam as asas. E isso eu falo para quem é mãe, para quem é pai, para quem tem namorada, namorado, marido, esposa. Cuidado com a forma como a gente, às vezes, tenta sacudir o outro, às vezes tenta mostrar um caminho, tenta sugerir algo novo, porque às vezes nós estamos ferindo nessa ânsia de querer fazer o outro reagir, a gente puxa mais para baixo do que para cima. E aí vem de cada um de nós sabermos, termos a inteligência de compreender o que o outro quis nos dizer e só absorver aquilo que me faz crescer. Essa minha tia, ela disse, Márcia, eu sei que ele fez isso com o intuito de me elevar, de acreditar no meu potencial, mas continua ecoando dentro de mim a frase que ele disse, né? Que eu sou uma fracassada. Essas atitudes que ele tem são pessoas fracassadas. Mas ela sabe que ele acredita, ela tem toda consciência, sabe que ele é meio turrão, que ele é meio bruto, mas ainda está sendo uma escolha dela levar desta forma, pesada, arrastando corrente, puxando ela para baixo, sendo uma âncora, do que ser uma lancha. Bom, tu me disse isso, então que eu use isso para te provar que eu não sou, porque eu sou competente. E ela é uma baita de uma profissional. Ela é uma pessoa extremamente comunicativa, agradável, simpática, ela é encantadora. E aí me choca, porque o que ela passou com o pai dela, com certeza eu já devo ter feito por causa da minha mãe, por causa do meu pai, por causa do namorado, por causa de um colega, de uma chefia. Então, fazer as escolhas que vão te acompanhar na vida, mais do que nunca, precisa ser leve. A gente está num momento onde a gente liga a TV e a gente está passando por essa carga emocional muito carregada de mortes, de famílias sendo dilaceradas abruptamente, não é mais jovens, não são mais velhos, não são, tudo é geral. Nós estamos passando por um processo violento profissionalmente. Estamos vendo aí milhares de pessoas extremamente competentes perdendo o trabalho. Não por causa de sua incompetência, não porque não são bons, mas porque ou a empresa fechou, ou porque ela teve que enxugar, ou porque... Entendeu? Então, de tudo que você hoje tem carregado de lição, qual é o maior aprendizado que você tem? Eu falo por mim, né?
Hoje tem todo um processo aí de amadurecimento, de desenvolvimento profissional cada vez maior. A gente está sempre buscando aprender, a gente está sempre buscando melhorar. Não é todo dia que tu está animada, não é todo dia que tu acha que tu é boa o suficiente para estar aqui conversando com você, fazendo essa live. O que eu tenho para oferecer? Eu não tenho nada para oferecer de bom. E aí tu tem que mudar essa chavezinha, mudar o ângulo que tu está vendo a coisa e compreender, sim, que todos nós temos algo a oferecer ao outro. Que todos nós temos algo a acrescentar ao outro para melhor, para estender o braço, para estender, para emprestar o ouvido para escutar, para mostrar para o outro um outro ângulo de ver as coisas muitas vezes. Que isso não se perca durante as nossas escolhas da vida. Que isso só se reforce. A gente vem de uma escola maravilhosa chamada Parceiros Voluntários. E eu gosto de comentar, o Jefferson também gosta de comentar aqui, o quanto fez a diferença para nós, porque a gente atendia pessoas lá que eram advogados, que eram professores de dança, que eram alunos de excelentes resultados. E aí, quando chegavam outras pessoas que não se sentiam tão preparadas, tão habilidosas quanto esses, a gente conseguia mostrar que elas tinham valores tão bons quanto. Só por tu estares ali se disponibilizando ao outro, já era uma diferença. Saber escutar o outro, hoje é um dom, as pessoas estão numa ânsia desesperada de alguém que as escute, mesmo tendo a casa cheia. Mas a escolha é nossa de sermos instrumentos do bem. A escolha é nossa de abrir a nossa maletinha e escolher qual a ferramenta que eu posso agregar, que eu posso contribuir com ele. E isso vem dos nossos valores que a gente traz desde pequeno. Mas que a gente saiba diferenciar o que são crenças limitantes, o que são traumas que a gente traz e que hoje já não agregam mais e que não vão acrescentar nada nessa minha viagem, porque eu não pretendo usá-lo em nenhum momento essa veste novamente. Então, se não me serve mais, que eu deixe no caminho. O que não está me fazendo mais bem, que eu tenha a capacidade de soltar, de libertar, seja no relacionamento depois, seja na área profissional, seja na criação que eu estou dando aos meus filhos, que talvez a forma como eu estou conduzindo não está sendo as melhores. Então, que eu esteja aberto a aprender uma nova forma de crescer junto com meu filho. Escolhas não são fáceis de se fazer. E nós vamos o tempo todo nos questionar se fizemos a melhor. Mas, se Deus nos deu a liberdade da escolha, do início da nossa história como ser humano, então não é por acaso. É porque Ele acredita que mesmo se a gente fizer em algum momento a escolha errada, Ele vai lá e conserta. Ele vai lá e nos mostra que tudo tem uma razão de ser. Quer falar, professor Jefferson? Não, eu acho que tá brilhante assim a tua fala. Eu tenho escutado e tenho me identificado bastante assim com muitas escolhas que eu mesmo tenho feito para minha vida, seja ela profissional ou pessoal, né? Mas eu quero complementar a tua fala pegando ali do teu exemplo do limão e da limonada, que eu acho muito legal. O quanto eu tenho atendido assim muita gente de forma individual, de forma virtual, fazendo atendimentos de pessoas que têm dificuldades de se expressar, né? Então, eu trabalho também com atendimento de expressão corporal, expressão facial, desinibição oratória,
porque as pessoas têm buscado muito até mesmo passar por um processo seletivo de forma mais tranquila, podendo vender a sua imagem, podendo vender o seu potencial. E eu me lembro que em algum momento uma pessoa me disse assim, mas eu não gosto de dinâmicas de grupo. Quando a gente chega lá no processo seletivo, as pessoas pedem para a gente ou apresentar um trabalho, ou se expor, fazer um relatório, fazer algo, fazer um trabalho junto com o grupo e depois ir lá na frente e apresentar aquele trabalho, quando eles têm que avaliar a nossa comunicabilidade, como a gente se comunica, como a gente se expressa. E eu digo, bom, mas isso é uma escolha que tu pode fazer. Tu vai no processo seletivo, tu tem ali uma oportunidade de conseguir uma vaga legal, uma vaga interessante dentro da tua área, e está sendo proposto ali algo ao qual tu pode escolher se vai praticar, se vai apresentar ou não. E a partir desta escolha é que vai ser definido o meu futuro. É só um exemplo básico que eu tenho trazido para que a gente possa entender que muitas vezes uma escolha que eu faço, ela pode interferir muitas coisas lá adiante no meu futuro. Então é importante que a gente tenha esse cuidado, né? O quanto nós estamos muitas vezes até postergando, levando com a barriga, retardando uma decisão que nós temos que tomar e que, na verdade, nós não tomamos porque, mas eu não sei, eu vou tentar de uma outra forma, quando, na verdade, o caminho é somente aquele, né? Então, é importante que eu tenha essa atenção com relação às minhas escolhas. É claro que eu posso buscar as possibilidades. Mas se eu for por este caminho, é um caminho que eu não gosto. Então, se eu for por esse, será que eu vou conseguir atingir o meu objetivo também? Se sim, beleza, escolha este caminho e segue o teu rumo e segue o teu norte. Se este caminho não leva para o teu objetivo e somente este sim te leva, então agora eu tenho que escolher este caminho por mais árduo que ele seja. Então quando eu pego, por exemplo, uma limonada, a qual se eu gosto de tomar ela sem açúcar, por exemplo, sem problema nenhum, eu vou lá, tomo a limonada, bebo e me satisfaço. Mas eu gosto de botar um adoçante, um açúcar. Bom, então agora eu tenho que tomar uma escolha. Tenho que tomar uma decisão. Fazer uma escolha. Eu boto ou não boto? Mas se eu sou diabético? Bom, então se eu sou diabético eu não posso. Então eu não coloco. Então, por quê? Porque eu preciso manter a minha saúde em dia. Mas é claro que eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso fazer uma escolha. Então é importante que a gente tenha isso, né? E eu sempre gosto de trazer, assim, aquelas perguntas que as pessoas sempre se fazem, ou fazem para os outros. Tu acredita em destino? Tu acredita em que eu possa trilhar o meu destino? Ou eu devo pensar daquela forma, deixo a vida me levar? E aí eu trago novamente, eu sempre gosto de trazer nos meus treinamentos, e agora, de uma forma bastante forte, eu tive uma palestra com o pastor... Tive a oportunidade de participar de uma palestra com o pastor Cláudio Duarte, onde ele falou muito sobre destino. E aí as pessoas perguntaram, o senhor acredita em destino? O senhor acredita que nós devemos trilhar o nosso destino? Que nós devemos escolher qual o caminho nós devemos trilhar? E aí ele respondeu da seguinte forma, de uma forma muito simples. Quando tu está no aeroporto ou na rodoviária, por exemplo, e tu encontra uma mala abandonada, certo? E aí tu olha para um lado, olha para o outro, entende, bom, mas não tem ninguém que seja dono dessa mala, preciso encontrar a pessoa que deixou essa mala aqui, de repente ela está precisando, perdeu e tal. E aí tu resolve, então, abrir aquela mala. E aí tu abre aquela mala, e aí tu começa a perceber que tem ali alguns acessórios específicos para um destino. Tu tem ali protetor solar, tu tem biquíni, tu tem toalha de banho, tu tem chinelo, tu tem uma esteira, daquelas de beira de praia, tu tem uma cadeira de praia dentro daquela mala enorme. E aí tu consegue, então, entender que aquela pessoa ela estava indo para onde? Para a praia. O destino dela, final, o norte dela era o quê? O litoral. Isso quer dizer o quê?
que ela escolheu, então, o seu destino. Ela escolheu ir para o litoral e a partir daí ela colocou, e aí tu comentaste lá no início da tua fala, né, Márcia? O que nós estamos levando para a nossa bagagem? O que nós estamos colocando na nossa bagagem para que a gente possa usufruir lá na frente? Então, esta pessoa, ela decidiu o seu destino e a partir daí ela começou a jogar para dentro da sua mala, da sua bagagem, tudo aquilo que ela ia precisar lá no seu destino final. Então, quando nós perguntamos, mas eu acredito em destino, eu posso trilhar o meu destino? Eu entendo que sim. Eu penso que sim. Nós podemos fazer as nossas escolhas de maneira que a gente possa atingir um objetivo final. A gente pode jogar para dentro da nossa mala tudo aquilo que nós vamos precisar lá no futuro. E eu, como professor, posso trazer vários exemplos. Eu, por exemplo, eu escolhi ser professor. Então, ao escolher ser professor, eu preciso constantemente estar jogando para dentro da minha mala, para dentro da minha bagagem, porque essa é uma escolha que eu fiz. Eu preciso estar constantemente jogando para esta bagagem, para dentro desta bagagem, o quê? Conhecimento. Eu preciso estar constantemente pesquisando, lendo, conversando com pessoas inteligentes, conversando com pessoas que têm uma bagagem muito maior que a minha. Nós temos aí o recurso da internet, o YouTube, nós temos livros que nós podemos comprar para que eu possa alimentar, para que eu possa enriquecer a minha bagagem de maneira que eu defina o meu destino. Porque se eu não fizer isso, com certeza eu vou ser um professor medíocre, eu vou ser um professor que não tem o conhecimento de causa, vou ser um professor que não tenho prática naquilo que eu estou falando em sala de aula. Então eu tenho que escolher o meu destino e o que eu vou jogar para dentro da minha bagagem. Quando eu fiz a minha graduação, por exemplo, eu escolhi, bom, a partir de agora eu vou transitar por algumas empresas para que eu possa conhecer diferentes realidades, diferentes formas de agir, diferentes formas de pensar, para que eu possa trazer tudo isso para dentro da sala de aula, para que eu possa trazer isso com conhecimento de causa, para que eu possa vivenciar isso na prática, para que eu possa levar para os meus alunos com propriedade aquilo que eu estou passando para eles. Então, estas foram as minhas escolhas. Então, as minhas escolhas, sim, elas devem ser importantes, por quê? Porque quem está definindo o meu destino, quem está definindo o meu futuro, são as minhas escolhas do presente. Então, é isso. Beleza. Eu acho assim, muito bem colocado, né? A gente está falando ali de uma coisa mais concreta, que é o conhecimento, que é a formação acadêmica, que é o investimento na tua vida profissional. E existe também a que é a emocional, que é a que vai me sustentar, é o que vai me dar coragem nesses momentos difíceis de desafios, em ter esse comprometimento comigo de querer aprender, de querer ser melhor, de querer fazer o melhor pelo mundo. Né? Porque se tu é professor, a tua busca constante de autoconhecimento é para que tu saiba se posicionar, é para que tu tenha uma didática mais fácil de orientar o outro a como pescar e não dar o peixe aí. Então, a minha sugestão aqui, para a gente encerrar, né, é avaliar o que de melhor hoje eu posso fazer. Hoje, às 21h41 do dia 6 de abril de 2021, qual seria a minha melhor escolha? Amanhã, parar e pensar. Quando vier um pensamento ruim, quando vier alguém com uma carga, com expressões pesadas,
O que dessa briga, o que dessa incomodação, o que dessa frustração que aconteceu, eu posso tirar de melhor? Nesse momento que a gente mais do que nunca precisa fazer escolhas pessoais, individuais, que vão me sustentar para esses tempos que a gente está passando de dificuldades emocionais, de afastamento, de realmente ter que conviver mais do que nunca com a minha companhia. E para alguns isso é um sofrimento, isso não é agradável. Avaliar hoje, só por hoje, das escolhas que eu estou fazendo, qual a melhor? Qual a que eu quero botar dentro da minha mala e que quando eu chegar ao final dessa minha viagem, eu tenha prazer em abrir a minha mala e achar ela lá? Qual dessas escolhas de sentimentos que eu recebo dos outros, nesse momento eu quero substituir por coisas boas? Eu quero transformar esse limão numa limonada. Seja ela doce, seja ela só com água. Mas esse é o nosso maior desafio nesse momento. Qual a escolha para que a minha companhia seja tão agradável para mim mesmo? Para que eu suporte, nesse momento que a gente está tão limitado, fazer dela uma agradável surpresa. Esse é o nosso maior desafio. É isso que nos faz evoluir dia a dia. Então, qual é as escolhas que vocês estão fazendo para ser a sua companhia nessa viagem? Se as escolhas que estão sendo feitas, elas estão pesadas, vale a pena reavaliar. Vale a pena olhar de um outro ângulo. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E a nossa alma, ela é imensa. Ela pode se expandir. Ela deve crescer e evoluir. Então, que a gente saiba, nesse momento, fazer a melhor escolha. Estar aqui conversando com vocês é uma escolha de cada um, de nos dar a oportunidade de trocar uma ideia. Para nós, tem um valor muito grande, uma responsabilidade muito grande. Porque mesmo na nossa limitação, na nossa insignificância como ser, o que eu e o professor Jefferson sempre buscamos é que se pelo menos uma pessoa for tocada, uma única pessoa, já valeu a pena. E que a gente sempre possa, todos nós, servirmos de instrumento de Deus, servirmos de instrumento dessa energia maior em prol de si e do outro. Para que ao final a gente saiba e tenha orgulho e tenha prazer e certeza de que fez as melhores escolhas. E que elas nos acompanhem por toda essa viagem. E que se em algum momento o outro precisar de alguma dessas ferramentas que eu trago na mala, que eu também tenha a generosidade de compartilhar. Porque talvez para mim já não sirva mais, mas o outro vai acolher a alma, vai acolher o coração, vai ser aquele abraço, aquele porto seguro que todos nós buscamos no fundo da alma. Alguns admitem, outros não. Mas está tudo bem. Cada um sabe o que carrega dentro de si. Então, que seja uma mala leve e de coisas boas. E se no meio da viagem eu tiver que parar,
eu possa abrir, olhar e me divertir com o que eu trouxe, com as escolhas que eu fiz, com as parcerias que eu cruzei o caminho e que eu decidi trazê-las junto comigo até o final. Pense nisso e sinta todo o nosso carinho por vocês. As escolhas que a gente faz é o que nos faz crescer. E saibamos ter a inteligência para isso e que a gente não se desespere, porque tem um cara lá em cima que cuida da gente e que quando a gente se conecta de verdade, ele nos ajuda a fazer isso. Ele nos dá sinais, sim, de qual a melhor decisão. E nós precisamos ficar atentos a esses sinais, né, Márcia? É importante que a gente entenda isso, porque a gente sempre comenta, e nós comentamos aqui em vários momentos, o quanto muitas vezes as pessoas esperam um milagre, né? Que o céu se abra ou que as coisas aconteçam assim de forma milagrosa. Nós precisamos estar atentos aos sinais que estão acontecendo à nossa volta. Precisamos ter fé, precisamos realmente entender que o cara lá de cima ele está nos olhando, mas ele está nos olhando de maneira que ele vai tentar entender. Nós desconfiamos nele, nós acreditamos nele, sim. Então ele vai nos ajudar, ele vai facilitar as coisas para nós de maneira que a gente possa aproveitar as oportunidades que estão nos surgindo para que a gente possa, então, alcançar os nossos objetivos. Mas sempre baseado nesses sinais que estão sendo nos dados, né? Que a gente possa acreditar, que a gente possa conversar com ele, que a gente possa entender a sua proposta, o seu anúncio, a boa nova. Nós saímos agora de uma Semana Santa, de um domingo de Páscoa, onde na sexta-feira nós tivemos ali uma reflexão muito importante com relação à morte e ressurreição de Jesus, onde nós tivemos ali a oportunidade de entender o quanto nós precisamos, muitas vezes, até matar aquilo que não nos serve mais, nos afastar daquilo que não nos serve mais, ou até mesmo, como tu disseste, repassar aquilo que não me serve mais para alguém que precise e que eu possa ressuscitar até mesmo dentro de mim aquilo que muitos anos está adormecido. Muitas vezes eu, ao longo do tempo, fui me tornando uma pessoa amarga, uma pessoa fria, e que lá dentro de mim ainda existe algo muito forte, que é a presença de Deus, e que eu possa ressuscitar, então, esse Jefferson lá do passado, que se preocupava, que era empático, que se colocava no lugar do outro. Então, essas são as nossas escolhas também. E a gente tem que fazer isso de forma racional. Racional por quê? Não, mas espera aí. Eu gosto muito de trazer esses exemplos, né? Não, mas espera aí. Qual a situação que eu estou? É esta. Então tá. Quais são as possibilidades de eu sair desta situação? Quais são os caminhos que eu posso seguir para sair desta situação? Eu tenho condições de forma racional de pensar o que eu posso fazer para que as coisas se resolvam da maneira como eu quero que se resolvam. É claro que, como tu falaste, isso não depende, muitas coisas não dependem de mim, depende também da decisão do outro. E aí o outro vai tentar avaliar se as nossas decisões elas vêm ao encontro uma da outra. Se sim, nós levamos as nossas propostas juntos, se não, cada um vai para o seu caminho. Eu sei que em São Paulo, eu nunca andei, eu andei já, mas não tive a oportunidade de fazer, né? E que em São Paulo tu tem a possibilidade de pegar um trem, tu tem um destino, só que o teu destino é lá adiante, na estação tal, tu tem que descer naquela estação, porque tu precisa pegar um outro trem que vai para o teu destino final, né? Então, estas são as escolhas que nós devemos fazer também. Muitas vezes nós estamos, ao longo da nossa vida ali, confortáveis, naquele trem novo que foi colocado ali naquela estação, naquela trilha, que nós estamos ali com ar-condicionado confortável, e aí eu tenho que descer na estação próxima para pegar o outro trem, que de repente não é tão confortável assim, e eu acabo decidindo dar continuidade àquele conforto que eu estava na minha vida. E aí acabo chegando onde?
num caminho errado, num caminho ao qual eu não queria. E aí não adianta retornar, né? Porque na vida não tem retorno. Na vida não tem. Eu estou indo e, como tu disseste, eu tenho que estar ao longo do caminho construindo e abastecendo a minha bagagem de conhecimento, de esperanças, de escolhas as quais me levem ao meu destino final. Então é isso, né? Nós temos que levar as nossas escolhas de forma muito séria e principalmente de forma racional. Que a gente possa sentar, respirar, pensar quais são as possibilidades e a partir daí tomar a decisão. Ah, mas tem muita gente que não vai gostar. Bom, mas aí eu tenho que fazer a escolha. Eu vou levar a minha vida baseado no que o outro pensa ou naquilo que é importante para mim, ou que é importante para as pessoas as quais dependem de mim, ou que é importante para as pessoas as quais fazem parte do meu núcleo familiar. Então eu tenho que focar nisso. Ah, mas alguém vai achar que é diferente, ou que não é assim, não é assado. Bom, então nós temos que sentar, conversar e ver quais são os nossos caminhos. São esses diferentes? Então nós vamos seguir caminhos diferentes. Ou não, nós podemos alinhar os nossos caminhos de maneira que a gente consiga ir para o mesmo destino sem problema nenhum. Então, vamos tocar a nossa vida dessa forma. Então, é importante que a gente tenha esse momento de reflexão de forma racional e entenda quais são as nossas escolhas e que a gente possa, primeiro, antes de tomá-las, precisamos avaliar as possibilidades. É isso que nós precisamos ter. Então, agradeço aí a presença de todos vocês, aqueles que estão conosco aí, Crescimento, Prof, Vanessa, Gravataí, Mil Grau, muito legal, Tarcísio está aí por ele também, Eduarda Halp, legal a presença de vocês, Rodrigues, Fernanda Lorena, chegou aí a Lorena também. Muito legal a presença de vocês aí. Por favor, Márcia, considerações finais aí. Gente, só desejando aí que a gente cada dia mais saiba fazer as escolhas certas. Reforço, faça um teste, só por hoje. Só por hoje, o que eu trago na minha bagagem que eu posso fazer uma escolha diferente para que ela se torne mais leve. É fácil, Márcio? Não, não é. Não é porque a gente está acostumada a vir sempre numa trajetória. Então, mudar hábitos, mudar o comportamento é um processo, às vezes, um pouco doloroso. Às vezes, a gente vai querer ficar na comodidade. Mas os resultados finais que a gente vai encontrar saindo dessa zona vai valer muito a pena. Posso afirmar isso para vocês. O retorno, ele é muito maior, muito mais valioso e que nos faz despontar, nos faz crescer, nos faz evoluir mais rapidamente em busca e ao encontro daquilo que a gente deseja como pessoa, como ser humano, para si e para o outro. Combinado? Combinado. Forte abraço, gente. Até a semana que vem. Forte abraço, tchau, tchau. Tudo de bom para vocês, uma boa semana e até a próxima. Tchau, tchau.